Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do nosso queridíssimo podcast Conexão Cerelo. E hoje o nosso assunto é sobre trajetória, escolhas difíceis, renúncias e novos desafios. Já já começaremos. E para quem não me conhece, hoje eu sou o host do nosso podcast, Nairton, supervisor comercial da Cerelo Consórcios, e ninguém mais, ninguém menos poderia estar hoje aqui do que o nosso gerente comercial, Felipe Viegas. Uma pessoa que vai falar muito sobre sua trajetória no mercado de consórcios, com mais de 18 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Felipe, ao nosso podcast. Oi, Nairton, obrigado. Eu agora numa posição diferente, como entrevistado, né? Sempre estive aí entrevistando as pessoas, parceiros, amigos, e me sinto honrado de ter sido convidado para poder falar um pouco da minha história, por mais que eu esteja no mercado de consórcio há, como tu falou, há 18 anos. Muitas pessoas não conhecem a trajetória, as renúncias, as escolhas que a gente faz durante a nossa vida. Exatamente. E é o que nós vamos hoje, acredito, né? Discutir, conversar e trazer como forma, quem sabe, por que não, para entusiasmar, para poder, quem sabe, ajudar as pessoas a tomar decisões cada vez mais confiantes e mais certeiras, né? E então, a minha trajetória, atualmente tenho 39 anos, eu comecei minha trajetória no consórcio com 21 para 22 anos de idade, numa administradora que, assim como você, né, me formou como profissional. Eu tenho muita gratidão, muito carinho pelas amizades que eu fiz, pelo conhecimento que eu adquiri. E de lá para cá, eu tive experiências não somente profissionais a ponto de conhecimento, mas principalmente sobre experiências de vida. Morei em cidades diferentes, estados diferentes, aprendi e me moldei, né? Fui moldado de maneira que eu pudesse chegar onde eu estou hoje e conseguir não somente entregar o melhor, né, dos últimos 18 anos, mas também conseguir agregar valor na vida das pessoas. Com certeza, hoje a gente percebe o quanto muitas pessoas acreditam em você e te enxergam como exemplo. Não só na posição profissional, mas pessoal, isso é um fato. Várias pessoas me comentam isso e a gente enxerga isso de você. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas já acompanharam sua trajetória, e muitas não. E uma dúvida de muita gente é: o que te fez entrar nesse mercado de consórcio? O que te fez permanecer por tanto tempo nessa caminhada, nesse mercado que muitas pessoas têm medo? Pois muitas pessoas que estão do outro lado nos ouvindo e nos enxergando hoje, elas não só podem estar no mercado, como daqui a pouco elas querem migrar de profissão, fazer uma trajetória profissional. Então, o que te levou a entrar nesse mercado e permanecer por tanto tempo? Bom, eu começo pelo ponto de que todos nós somos vendedores. A gente vende ideias, vende conceitos, isso tanto no âmbito familiar, quanto no círculo de relacionamento de amigos. Porém, muitas vezes falta coragem para poder assumir de fato essa roupagem como vendedor, como consultor de negócio. E eu identifiquei que possivelmente eu tinha características de vendedor, porque eu era sempre fui uma pessoa muito comunicativa, também não somente com um gênero forte, mas com um posicionamento forte sobre algumas ideias, Sim. sobre a vida, sobre as coisas no modo geral. Então, quando eu completei ali os meus 17 para 18 anos, eu tive meu primeiro emprego, que foi na área calçadista, na cidade de Três Coroas, onde eu permaneci trabalhando nessa empresa por um pouco mais de 2 anos. E nesse meio tempo eu estudava à noite num curso técnico de informática, né? Eu seria um programador de sistemas. Sim. Então, mas tanto na empresa, na fábrica de calçados, chão de fábrica mesmo, literalmente chão de fábrica, eu já tinha naquele momento uma certa habilidade para poder me conectar com as pessoas, vender ideias, conceitos, dar sugestões. Tanto é que boa parte da renda adicional que eu tinha naquele momento de fábrica era gerado através de venda de CD. Na época do CD. Na época do CD. Regravável. Exatamente. Eu tinha um computador que me permitia gravar CDs. Então eu fazia coletâneas, fazia cópias de CDs para amigos dentro da fábrica. Na época eu não lembro, acho que eu cobrava R$10 uma regravação, ou R$15, algo assim. Então, ou seja, eu fazia ali 10, 12, 15, 20 regravações, né, coletâneas por mês para amigos e familiares daqueles amigos que trabalhavam comigo. Né? Então eu era uma pessoa muito comunicativa, né? Sempre fui uma pessoa inquieta.
Eu nunca aceitei o pouco, por mais que eu respeite, nós viemos do pouco, né? Sim. O pouco que eu tive por um bom tempo me deu uma base muito boa para entender que eu não poderia mais ficar ali, naquela situação, e que eu também, depois de sair daquela situação, isso me faz não querer mais voltar para aquilo. Mas voltando então para a questão da fábrica, né? Então, à noite eu estudava, né, no curso técnico de informática, me formei e fui trabalhar na área de informática. E para quem já trabalha ou para quem conhece pessoas na área de informática, normalmente o perfil de pessoas são mais introvertidos, não são tão comunicativos, certo? Exatamente. Então, eu não me adaptei muito bem porque eu era uma pessoa muito comunicativa, também aquela ansiedade, medo de não conseguir exercer aquela função era algo que me incomodava muito, tanto é que eu não permaneci na área. Mas antes de fato fazer essa transição de carreira para naquele período de 1 ano que eu fiquei na parte técnica para o que eu estou vivendo já há 18 anos, que é o consórcio e as vendas, eu tive à noite, né, numa noite qualquer, fomos jantar, eu e a companheira, que na época eu tinha uma namorada, e a minha irmã e o namorado dela. O namorado dela trabalhava nessa administradora, certo? E ele, na conversa, na pizza ali, nós comentando sobre a questão de remuneração, questão de ganhar, poder ganhar mais e tal. Ficou claro para mim, através da conversa dele, que ele tinha uma possibilidade ilimitada de ganhos. Na verdade, a limitação era ele que gerava, certo? Quanto mais esforço tu dedicava mais tempo, maior seria o teu retorno quanto a isso. Já o meu caso, não. Eu vendia minhas 8 horas por dia, né, por um valor pré-estabelecido. Fixo e não tinha mais. E se eu quisesse ganhar um pouco mais, eu tinha que fazer hora extra. Sim. Né? Então aquilo mostrou o seguinte, poxa, se eu posso ir para um ramo em que eu possa fazer o meu salário, buscar, e o salário que eu faça vai estar condicionado diretamente ao meu esforço, me interessa muito, certo? Mas o que me deu mesmo start para sair mesmo foi a questão do produto, porque eu era cliente consórcio. Ah, você já tinha cotas de consórcio mesmo antes de entrar no mercado. Exatamente. Eu tinha um consórcio da Honda Motos. Sim. Que eu havia feito em Taquara, na Candemil Motos, e eu pagava já a parcela mensalmente. Para mim fazia muito sentido pagar aquele consórcio, porque naquele momento eu via como 2 grandes possibilidades. A primeira é uma disciplina financeira. Eu era um jovem, indisciplinado, que saiu de uma renda de zero e ganhava na época 500, 600 reais por mês na fábrica. E eu aumentei a minha renda em 500%, 600%. Sim. Então, eu comecei a consumir, a gastar o meu dinheiro e a começar a me endividar. E a forma do consórcio foi de pegar parte daquele valor que eu recebia e transformar no investimento futuro. Por mais que naquele momento presente eu não tivesse a condição de usufruir do bem, que era uma moto. Mas eu entendi que era importante para mim a disciplina. E sem falar... Na verdade, tu já tinha entendido naquela época... A regra do jogo. Exatamente, a regra do jogo, que é... entender o tempo, né? Exato. Usar o tempo a seu favor. Exatamente. Então, isso para mim ficou claro, né? Então, para mim era fácil a ideia de que, se para mim foi relevante o produto, a ponto de eu fazer o produto e seguir pagando, eu acredito que outras pessoas que eu conheça ou que eu venha a conhecer também podem se interessar e querer também preparar o futuro. Então, foi isso que me motivou a fazer essa virada, né? Eu me desliguei, né? Me desliguei da onde eu estava naquele momento. Enviei meu currículo, fui chamado, fui entrevistado e comecei oficialmente a trabalhar nessa área de consórcio. Então, naquela posição por mais que até hoje eu diga que eu ainda sou vendedor, quando eu comecei na parte de vendas eu era diretamente um vendedor, eu tinha atividades recorrentes, né, ações para poder prospectar novos clientes, para poder fazer negócio. Sim. Então, naquela posição eu fiquei 1 ano e meio. Até que houve uma remodelação na empresa, questões de saúde, né? Um dos gestores havia tido um problema de saúde. Isso fez com que a empresa não aproveitasse, mas olhasse para o mercado e para todo o ecossistema que tinha na época e reformulasse, então, a trajetória dali para frente da empresa. E essa mudança foi justamente o quê? De encerrar todos os escritórios próprios que existiam, certo? Aproveitar esses profissionais que ali trabalhavam para lojas, né, de varejo. Eles já tinham conhecimento, já entendiam quem era a empresa, né? Varejo. Ou então,
proporcionar que esses mesmos profissionais fossem terceiros, abrisse o próprio escritório, abrisse uma empresa e tivesse um escritório, porque até então todo mundo era CLT. Sim. Ou então, o terceiro viés era, o primeiro viés era lojas próprias, então tu tem uma própria loja para cuidar. O segundo era montar o teu próprio escritório, né, ser empresário, né, empreendedor. Ou o terceiro, ser um profissional, um coordenador para coordenar uma região, coordenar uma rota, como nós chamamos até hoje. Com vários corretores, né? Com vários corretores. Então, naquela oportunidade me ofereceram com mais ênfase a terceira opção, tornar um corretor. E ali eu me tornei um coordenador, né, onde eu aceitei e então a minha trajetória começou ali, né, aprendi muito nessa trajetória como coordenador, coordenei rotas e regiões distintas, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto em estados como Santa Catarina, Paraná, onde eu mais atuei assim frequentemente e fiz muitas amizades nessa trajetória, muitos amigos e tive várias mudanças de comportamento, tanto pessoais, mas principalmente profissionais. Então, eu fui forjado nesse período com experiências em regiões distintas, tá? E foi em 2020, nós estamos em 2026, 2023, eu, então, tomei a decisão de sair, fazer uma nova transição, não é de carreira, Sim. mas transição de empresa. Inclusive, voltando um pouquinho. Tá. Nessa tua caminhada de tornar-se um vendedor de consórcio, entrar para a coordenação, gerir equipes, né, acompanhar corretores e ser um supervisor. Nessa trajetória, até o momento pós-supervisão, antes da migração de empresa, se tu pudesse hoje trazer uma lição, algo que você aprendeu nessa caminhada que te marcou muito nessa trajetória de evolução, de caminhada profissional até o momento antes de 2023. Se tu pudesse externalizar isso, o que mais te marcou, o que mais tu aprendeu nessa caminhada? Bom, o aprendizado que eu tive, e é uma coisa que até hoje eu infelizmente percebo no nosso negócio, né, que hoje é Cerelo, são excelentes vendedores que quando se tornam empreendedores, acabam deixando a parte de gestão financeira, fiscal, de lado. Ou seja, a gente pega um excelente vendedor, coloca ele na empresa dele agora, na função de venda, mas ao mesmo tempo ele não tem a capacidade técnica, porque não tem conhecimento sobre isso, ou daqui a pouco uma questão de vaidade, ego, não sei afirmar sobre isso. Sim. Pode ser que seja isso, ou pode ser que não seja. Mas o fato é que um problema muito recorrente, muito agudo mesmo, são bons profissionais de venda abrindo negócio que não tem a visão de entender que, cara, agora é assim, ó, ou eu foco naquilo que eu sou bom, que é vendas, e eu busco pessoas qualificadas para fazer a gestão fiscal, financeira, né, para que esteja o equilíbrio, porque não adianta tu, por exemplo, tu vender muito bem, vamos lá, vender milhões, mas por uma questão de não ter um back-office, um apoio fiscal, financeiro, ou até mesmo a parte administrativa muito bem elaborada, tu acaba deixando dinheiro na mesa. Que é o termo muito comum, né? Tu ganha, assim como tu ganha muito bem, tu devolve muito bem e se perde nas contas. Então, isso é uma coisa muito recorrente, né, que eu vejo nos escritórios. Né? E também, outro fator... desculpa interrompendo, mas... essa questão, com certeza, a gente enxerga muito hoje no meio profissional, mas também na vida pessoal de muitas pessoas, né? Que é a questão de ganhar muito bem, mas não administrar. E entendendo o que você falou até agora, eu já entendi que você entendeu esse jogo de ganhar e reinvestir, entender o tempo lá no início da tua trajetória, isso, né? Que foi o que te levou, então, ao mercado de consórcio. Mas então, assim, só retomando a pergunta... o que seria interessante se eu hoje fosse abrir um escritório para mim, né? Eu entendendo que eu tenho hoje habilidades, conhecimento de venda e me falta, né, de forma profunda conhecimento na parte fiscal e financeira. Eu preciso encontrar pessoas que sejam capacitadas para poder suprir uma necessidade técnica que eu tenho, certo? Correto. E também dentro desse ecossistema eu também tenho um acompanhamento desse cliente. Porque o que eu mais percebo, além dos que eu acabei de falar, que é a falta de pessoas técnicas para setores sensíveis e importantes, é também não ter alguém que faça o sucesso do cliente, que seja aquele... Porque buscar o cliente não é fácil.
Mas perder o cliente é mais fácil ainda. A dificuldade é manter. A dificuldade é manter. Então, o manter é o que é? Olha para dentro. Olha para o teu negócio. Cara, o que assim, ó, esse cliente, e o que eu percebo muitas vezes é que muitos corretores, eles só têm a preocupação de vender uma vez para o cliente. Enquanto que tu pode, dentro de um futuro próximo, fazer uma segunda venda, terceira venda, ou acessar o ecossistema de relacionamento daquele cliente para poder vender cada vez mais. Mas isso não é visto. Então, ou seja, sempre buscam novos clientes da maneira mais difícil possível. Enquanto tu não olha para dentro e não consegue enxergar, por exemplo, quanto tu consegue transformar pessoas que confiaram em você, que acreditaram em você, que pagam recorrentemente uma parcela, que você convenceu eles de que é um bom negócio, não consegue olhar para dentro e fazer esse cara recomendar para ti um negócio. Por quê? Porque tu não pensou nisso. Então, vejam quanto dinheiro na mesa vai ficando. Então, isso é uma coisa que eu percebo. Falta de pessoas técnicas em setores sensíveis, planejamento e ter um processo dentro do teu negócio para que aquele cliente retenha ele e que tu possa transformar esse cliente num indicador, num recomendador de novos negócios para ti. Então, aqui tu consegue ter muito recurso, sabe? Então, eu teria isso aqui. E o melhor de tudo é que esse recurso está dentro de casa. Está dentro de casa. Eu só preciso entender e aprender a aproveitar esse recurso. Exatamente. Então, esses são pontos cruciais, né? Entender que a minha habilidade é venda, e entender que eu preciso ter pessoas qualificadas para setores sensíveis dentro do negócio, que é fiscal, financeiro, ter um setor de acompanhamento dos meus clientes, pós-venda, envio de boleto, boas-vindas, tudo que a gente sabe que é importante para que o cliente não entenda o seguinte: poxa, ele me vendeu o consórcio, e até me vendeu o consórcio, me ligava de manhã, tarde e noite. Agora que eu já vendi e paguei a parcela. Mas que o cliente não pense isso, mas inconscientemente fica. Poxa, o cara só me chama quando atrasa a parcela, só me chama para mandar o boleto. No meu aniversário, por exemplo, digamos, não que tenha necessidade de fazer isso, mas acho que é importante, uma mensagem, por que não um presente. Ele nem lembra mais do cliente. Então, são coisas simples que às vezes acabam caindo no esquecimento, que são essenciais para te poder fortalecer a tua base de clientes. Mas entre os setores sensíveis que eu comentei antes, o que mais me chama atenção é a parte financeira. Eu vejo muitos corretores que estavam antes dessa nova transição de empreendedor, que tinha uma remuneração, digamos, de 5 a 6 mil reais. Agora que empreenderam, então com o próprio escritório, com o próprio CNPJ, eles acabam caindo na ilusão ou num looping assim de entender que, opa, se eu ganhava 6 e agora eu estou vendendo, a minha comissão é maior, eu estou recebendo está me sobrando, eu faturo bruto 40 mil reais, eu tiro as despesas de água, luz, telefone e tudo mais, tudo que é despesa eu vou tirando ali, sobrou 25. Eles caem, né, na tolice, a palavra é essa, tolice, de entender que a partir de agora o meu salário é 25 mil reais. Não há divisão de CPF e CNPJ. Ou seja, vamos trazer uma realidade assim para ficar mais forte, né? Imagina só, nós temos hoje o nosso CEO, que é o Germano Grins, que tem um ecossistema ali, um grupo, né, de G10 com várias empresas. Eu não sei quanto é o faturamento, é um erro meu, não saber. Nós vamos criar o faturamento líquido dele seja hoje de 20 milhões líquido. Então ele pagou tudo, sobrou 20 milhões para ele. Imagina que o Germano, o salário dele é 20 milhões. Daí, no mês seguinte, ele tem que fazer um investimento, um aporte para poder aumentar a expansão da LF ou da Cerelo, e daí a empresa não tem capacidade de fazer isso porque o custo maior da empresa é uma pessoa e quem? Opa, o Germano. Ou seja, a gente tem que entender que quem tem que ser rico é a empresa, não Exatamente. É o dono da empresa. O dono da empresa pode e deve fazer o quê? Ter um prolabore que atenda às necessidades dele e todo o valor remanescente ou da sobra desse recurso fique no caixa da empresa e que no final do ano ele possa fazer o quê? Uma retirada de capital. Eu vou retirar 20%, 25% para mim como Sim, sócio. Que é justamente o caminho correto, né? Que deveria ser feito. Porque, até, só para concluir, né, antes de ir para a próxima pergunta, que acontece muito, e quem for assistir esse episódio aqui pode ser que conecte muito o que eu vou comentar agora. Tem um segundo mercado dentro do sistema de consórcio, que é o mercado de carta contemplado, que é o que, né, particularmente falando, tu ganha mais dinheiro do que o mercado de consórcio novo. Então, tu vende consórcio novo e no futuro próximo tu vai colher os consórcios contemplados, certo? Quando colhe o mercado, quando há os consórcios contemplados, por não ter a empresa não ter saldo ou não ter recursos para comprar e revender essa carta, tu acaba perdendo novamente dinheiro.
Por que tu perde dinheiro? Porque tu vai ter que fazer uma parceria com algum corretor que tenha recurso, que é organizado, pegar o teu cliente que tu vendeu, que tu ajustou, que tu acompanhou, que foi contemplado e vai ter que dividir essa comissão com ele, porque ele entra com o dinheiro e tu com o contato. Exatamente. Então, ou seja, tu perdeu novamente recurso por não ser uma pessoa organizada. Tá? Então, esses pontos para mim são muito cruciais. É entender que as tuas habilidades são vendas, entender que aquilo que tu não tem habilidade tem que terceirizar, administrativo, fiscal, financeiro. Tu tem que ter um acompanhamento dos teus clientes, teus clientes têm que estar acompanhando, ele tem que sentir parte de algo, ele tem que perceber que a jornada dele não começou ali na adesão. A adesão faz parte de um processo até a contemplação. Então, esse é o meu ponto de vista de um ecossistema, digamos assim, mais, ajustado, mais confiável, mais seguro. Concordo plenamente com o teu posicionamento. E aqui tu trouxe a figura do Germano, né? E uma pergunta de muitas pessoas, eu quero que exponha agora, é como foi essa transição? Porque, poxa, tu estava numa empresa que era uma das maiores administradoras independentes do país. Não é do estado, é do país. E o que te levou a aceitar esse desafio de ajudar a tocar um projeto do zero? Porque não tinha configuração de produto, não tinha carteira de clientes, não tinha nenhuma equipe administrativa formada, muito menos comercial. Então, o que te levou a encarar essa trajetória e o que mais você teve de dificuldades e desafios no primeiro ano de caminhada da Cerelo? Tá, vamos por partes, tá? Primeiro ponto. Para mim, é muito claro que existem pessoas que conhecem os caminhos e outras poucas que conhecem os atalhos. Correto. Concordo comigo que o Germano faz parte do segundo pelotão, conhece os atalhos. Certamente, se não fosse o Germano a me convidar para vir, eu não teria aceitado. Mas por que não, Felipe? Porque ele sabe os atalhos. Se ele teve a capacidade de ajudar, acompanhar, participar, quando ele estava na outra administradora, a chegar a um patamar de ser uma das maiores empresas do país, esse cara sabe o que está fazendo. Com certeza. Concorda comigo? Ele sabe como chegar até lá. Ele sabe como chegar, já chegou. Então, não adianta por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, não sei se é o melhor exemplo, tá? Se tu me convidasse hoje para ir para Disney, e eu falasse assim, Naruto, olha, me interessa muito. Tu já foi para Disney? Não. Cara, então somos dois, não fomos. Somos dois. Então, agora não, eu já fui 4, 5, 8 vezes. Eu sei o hotel mais barato, eu sei o período mais em conta, eu sei os parques que não tem tanta fila. Então, cara, eu vou querer ir contigo. Já tá talhando o processo. Porque eu vou economizar tempo e dinheiro. Exatamente. O Germano, para mim, é essa pessoa. Tanto é que, certamente, a concorrência deve falar assim, pô, mas vai fazer um consórcio com a Cerelo tem 2 anos ou vai fazer com nós que temos 40, 50, 60 anos? É uma boa visão de mercado. Mas qual é a visão que eu tenho? Carro novo. Tu gosta de carro? O cheiro de carro novo não é bom? É bom. Deve ser bom, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Então, ou seja, a Cerelo para mim é isso. É um carro novo. Só que o motorista é novo? Não. Ou tem conhecimento e habilidade? Tem conhecimento e Pois habilidade. então imagina só, a Cerelo é um carro novo, em que o motorista que vai guiar esse carro, que vai conduzir esse carro, tem mais de 35 anos de mercado, ou seja, de experiência para conduzir esse carro. Então, ou seja, olha só, eu estou andando num carro novo, que me agrada muito, e quem está dirigindo esse carro sabe para onde está indo, sabe como conduzir. Então, para mim... Então, na verdade, isso te trouxe mais segurança para encarar o desafio. Não somente isso, mas a soma de tudo isso, né? Sim. E claro, né? Daí um outro ponto, entendendo que a pessoa que me convidou sabe como chegar, que já chegou, sabendo que eu, através dela, eu poderia me desenvolver, aprender, melhorar como profissional, mas também, vamos lá, a cereja do bolo foi uma coisa que eu recorrentemente gosto de falar, né? E nós estamos brincando, lá o Felipe falar dos 4 Cs dele. Pois é, os 4 Cs para mim fizeram eu tomar facilmente decisões na minha vida, principalmente profissional. Né? Primeiro C, cultura. A empresa que eu estava, eu participei, fui responsável por uma pequena parte, mas fui responsável, né, de cultura. Então, a cultura que eu estava naquela empresa era uma cultura que eu gosto, sempre gostei, admiro. Sim. Até hoje, né? Você fez parte dela também. Tá? Então, cultura, ok. Então, a empresa que eu estava antes de vir para a Cerelo tinha uma cultura que eu valorizava e reconheço como positiva? Óbvio que sim. Segundo, caráter. Os gestores à frente daquele projeto, daquela empresa, desde o alto escalão até o intermediário, são pessoas de bom caráter? Sim, são pessoas de excelente caráter. Eu, né, respeito eles até hoje. Então, 2 pontos positivos. Terceiro ponto, comissão.
Ah, mas na HS, enfim, na HS, administrador que vocês estavam, vocês não tinham Não comissão. ganhavam comissão. Não ganhávamos comissão, nós tínhamos salário e bonificação por metas atingidas. Que eu acho mais justo, pensando que daqui a pouco, se eu pensasse em ganhar comissão, ninguém queria a rota pequena. Iam querer as rotas grandes, porque quanto maior a rota, Maior minha maior vai remuneração. ser a remuneração. Então lá tinha uma bonificação. Então, ou seja, era por meritocracia. Quanto mais te esforçava, batia a meta, conforme o ajuste da tua rota, tu ganhava uma bonificação adicional. Então, lá, vamos trocar o comissão por remuneração. Eu era remunerado lá? Sim. Não posso me queixar. Sim. Né? Ganhava bem. Mas o que me fez olhar para o lado e entender que eu poderia mais foi o quarto e último C, carreira. Eu não tinha como me desenvolver, como crescer profissionalmente lá dentro. Eu poderia fazer cursos, melhorar como profissional, mas nada, naquele momento, iria fazer com que eu saísse da função que eu estava para uma função acima. Mas por quê, Felipe? Porque os caras que estavam acima de mim são muito bons, não desmerecendo eles. Então, sabe, eu teria que esperar eles saírem para mim poder entrar. Para poder assumir. Então, eu entendi que, por que eu vou esperar, né? Quando veio a proposta, então, do Germano, eu avaliei os 4 Cs, cultura, caráter, remuneração ou comissão e carreira. Cara, então, se eu não consigo crescer aqui, então eu tenho que buscar um outro ambiente que eu possa crescer. E esse ambiente não somente me trouxe o crescimento, como está dando oportunidade para nós dois no Ayrton, né? Criar uma cultura, sermos pessoas de bom caráter, para quem nos vê como líderes, né? E a gente poder gerar uma remuneração, não somente para os nossos coordenadores, mas também para os nossos parceiros comerciais da Cerelo. Para todo o ecossistema, né? Então, foi uma soma de coisas, entendeu? Então, isso fez com que eu tomasse a decisão. Então, eu acredito que foi uma decisão muito mais consciente e segura devido a todos esses fatores. Desde o fator de quem está convidando, desde o fator de entender que aonde eu estava eu não conseguiria crescer mais e que eu precisava sair daquele ambiente e buscar um novo. Ah, mas é uma empresa nova. Ah, mas é um desafio novo. Sim, é. Mas, volto a repetir, quem está me convidando? É uma pessoa que sabe como chegar, porque já chegou. E no primeiro ano de caminhada da Cerelo? Horroroso. Horroroso. Muito, muito horroroso. A gente já percebeu que o nosso convidado tem um humor elevado, né? Horroroso. Não, horroroso não no sentido pejorativo, Sim, assim, mas... sim. Cara, todo início é difícil. Tu vai iniciar hoje uma academia, por exemplo. Nunca fez academia. Vai começar. As dores. Vai ter dor. Vai ter dor de ter uma rotina que tu não tinha. Vai ter a dor muscular. Vai ter a dor de daqui a pouco, ter que melhorar a tua alimentação. Sabe? Isso é natural. É natural. Em qualquer mudança. A mesma forma, se eu perguntar hoje para os nossos corretores, a Cerelo, como é que foi sair da função de vendedor, em que você só tinha que se preocupar em vender, e agora ser gestor do negócio... Só tinha uma preocupação. Ele vai dizer, cara, foi horrível. E de fato é horrível, porque é diferente. Toda mudança traz dor. Traz dor. Ninguém quer sentir dor. Nosso cérebro foi programado para fazer a gente evitar sofrer dores. Né? Vou te fazer uma pergunta. Assim como tu foi convidado, tu teve uma grande responsabilidade, que foi criar e desenvolver o produto Cerelo como ele é hoje. O que te... De onde você buscou esses detalhes para configurar o produto? Foi fácil, foi difícil? Tu te baseou como? Alguém mais te ajudou? Bom, vamos lá. Mas só retomando a pergunta, foi um primeiro ano bem desafiador, né? E eu vou te falar que o que me alicerçou assim para fazer um ano mais assim, com mais esperança, com mais vontade, foi a condição de poder criar uma cultura e entender que esse mercado competitivo que existe hoje, nós temos no Brasil, se não me falha a memória, 138 administradoras credenciadas, aptas a vender consórcio. Exatamente. Certo? Isso somando bancos e empresas independentes. Então, é um mercado muito competitivo. Algumas empresas, ao decorrer dos anos, vão sendo adquiridas por outras maiores, então esse mercado ele vai diminuindo, mas o benchmark, não, mas a fatia, né? A fatia disso vai para uma vai aumentando mais que para outra, né? Então, entendendo que existem hoje no mercado empresas independentes com perfil e com produtos excelentes, o que eu percebi? Eu percebi que cada uma delas tem uma característica muito particular e, em alguns casos, até em momentos exclusivas. E eu,
né, como uma pessoa inquieta e a gente não entra em nenhuma briga ou num negócio para perder, a gente quer sempre ganhar. Eu, obviamente, queria ser, no curto espaço de tempo, a maior empresa de consórcio do país. Não que eu não queira isso hoje, né, mas eu entendo que é uma caminhada. Sim. Então, se eu naquele momento não tinha condição de ser a maior empresa de consórcio, como é que eu poderia me destacar no mercado? Eu tinha que ter alguma coisa que olhassem para mim e falassem, cara, tu tem algo diferente. A gente fez o quê? Eu fiz um benchmarking. Então, o que é um benchmarking? É olhar para todo o mercado de consórcio, empresa por empresa, apontar em cada uma das empresas as características que faziam elas, naquele momento, únicas e exclusivas, ver o que é relevante, separar e colocar isso tudo no mesmo pote. Então, eu separei lá, característica da empresa A é isso, da B é aquilo, e fui separando. Então, eu separei as melhores características do meu ponto de vista e reuni todas elas num só produto. Tanto que daí eu entendi o quê? Se eu não posso ser a maior empresa de consórcio agora, por uma questão de tempo, eu tenho que ser a melhor ou a maior em outro aspecto, que é benefício. Então, eu entendi que nós podemos, estamos hoje, né, à frente de muitas empresas, como sendo a administradora que, com maior benefício, o nosso programa de benefícios é acima da média. Exato. Né? Então, e o mais interessante é que não é apenas para o corretor, mas sim também para o cliente. Então, todo mundo acaba ganhando. Principalmente, né, Ayrton? Principalmente para o cliente. Claro. A gente colocou no centro da nossa análise o cliente como sendo o principal e único objetivo. Então, porque agora olhando para um ângulo de consumidor. Eu sou um consumidor, como eu comentei no começo da nossa conversa, de consórcio desde os meus 17, 18 anos. E qual é a dor de quem consome consórcio? Primeiro, é de não saber quando vai ser contemplado, que é um consórcio. Mas a segunda maior dor é entender que depois de um certo tempo você é mais um cliente. Sendo que você fez o quê? Aquilo que foi combinado. Qual que era o combinado? Inconscientemente é pagar a parcela. Pagar as parcelas em dia. E eu sempre fiz isso. Paguei as parcelas recorrentemente em dias. E mesmo assim eu não tinha benefício comparado a outros clientes do mesmo grupo que eu, que não pagavam em dia. O cara que entrou ontem tinha o mesmo benefício que o teu, que estava há 3, 4 anos pagando. Exato. Então, isso, agora olhando pelo lado de consumidor, eu não acho justo, não é justo. O que nós trouxemos para a Cerelo? Esse programa de benefícios que vai agregando novas oportunidades de contemplação no decorrer dos pagamentos do cliente. Então, a gente olha para dentro dos grupos de consórcio da Cerelo hoje, nós classificamos nossos clientes como cliente bronze, cliente prata e cliente ouro. E agora também diamante. Então, ou seja, o que significa isso? É um programa de fidelização que gera benefícios. Então, ou seja, eu libero ao longo dos pagamentos recorrentes em dia modalidades exclusivas de lance para aqueles clientes que pagaram 6 meses. O cliente vai conquistando. Exato. É um videogame. Como se fosse um videogame. São fases. Assim, para quem está nos acompanhando aqui que consome seguro para veículo, tu vai pagando, tu entra ano, sai ano, tu vai renovando a tua pólice de seguros, tu vai tendo classificação dentro da companhia que vai tirando descontos. O bônus. Isso é mais ou menos, basicamente a mesma ideia, né? Só que eu não consigo te trazer, infelizmente, desconto de parcela, mas eu posso trazer trazer benefícios de modalidades, em que tu vai ter menor concorrência e mais facilidade de contemplação, certo? Certo. Bom, já entendemos a questão da transição de carreira, da dificuldade do primeiro ano e como foi o segundo ano, já com um time de corretores maiores, com uma equipe comercial dando os primeiros passos administrativamente também. Como foi o segundo ano da Cerelo? Acho que só para dar mais detalhes do primeiro ano, eu até brinquei ali, né, com uma brincadeira que eu faço, horroroso e tal, mas o primeiro ano a dificuldade maior foi o quê? Primeiro, montar o ecossistema comercial, né, ter pessoas que acreditassem e que continuam até hoje acreditando em nós. Então, até um agradecimento pessoal meu a todos que começaram lá, que foram um dos primeiros corretores e estão com nós até hoje. Meu muito obrigado. Eu gosto de usar o termo que se tu me apoiar no pouco, eu vou te apoiar no muito. Quanto mais tu me valorizar, mais eu vou te valorizar também. Isso é uma questão de reciprocidade. Sim. Então, foi trazer pessoas que confiassem em nós, acreditassem no produto,
Segundo, lançar e inaugurar o grupo no menor tempo possível, porque não adianta tu vender e não ter assembleia, certo? Então, o primeiro ano foi o ano de criação de ecossistema comercial, lançamento de grupos, inauguração de grupos. O segundo ano foi um pouco menos, digamos assim, intenso, mas não deixou de também de ser algo que nos tirou também, tivemos que investir muito tempo, né? Que é trazer novas categorias de crédito, né? Conseguir também trazer outros benefícios, daí a gente teve a ideia de melhorar aquilo que já foi criado, então não tem como melhorar aquilo que não existe, uma frase que a Ana gosta de falar muito, um abraço para a Ana, que e para mim faz muito sentido, para nós faz sentido isso, né? Então, como é que eu vou melhorar alguma coisa que não existe? Então, no momento que existe aquilo, eu olho para aquilo e começo, tem como fazer melhor? Tem. Nós trouxemos, então, o sorteio diamante, nós trouxemos os upgrades, então, ou seja, o cliente hoje, nos grupos, ele pode fazer um aumento de crédito após a contemplação. Então, contemplou uma carta, ele pode aumentar. Se ele for classificado como cliente bronze, ele pode aumentar 10%. Se ele for classificado como cliente prata, ele pode aumentar 20%. Se ele for classificado como cliente ouro, ele pode aumentar 30% o crédito que ele contratou. Então, imagina só. É algo assim que, no meu ponto de vista, é maravilhoso. Do ponto de vista de cliente, né? Poxa, então, eu não fico estagnado naquele crédito? Não. Ou sim, né? Depende muito do teu comprometimento em pagar de parcela. Porque se eu pago e atraso e contemplo, eu não tenho upgrade. Meus benefícios reduzem. Reduzem, né? Agora, uma vez que eu estou recorrentemente pagando, eu consigo contemplar as cartas e aumentar o meu valor a ser recebido. E para aquele cliente, né? Ou para aquele corretor que vai nos acompanhar, está nos acompanhando, ele consegue contemplar, vender uma carta contemplada e ganhar mais dinheiro porque ele está ganhando sobre um valor que ele não tinha ainda e agora aumentou. Tá? Então isso é legal também. Legal, muito interessante. E qual a expectativa para o ano de 2026 e a expectativa futura da empresa que você ajudou a conceber, a criar e está à frente do time comercial? Bom, para 26 a gente tem uma meta bem desafiadora. 2025 a gente entregou, né, com muito esforço e dedicação 2,6 bi em crédito. Então é algo que a gente tem que comemorar muito. Em 2 anos apenas. Apenas 2 anos. Então, ou seja, eu gosto de usar o termo que a gente é uma empresa pequena, mas com resultado de empresa grande. Média grande, né, para ser bem justo. E 2026 a gente está buscando, nós vamos trazer, né, isso é uma missão dada, missão cumprida, né, 4,5 bi. Para isso a gente precisa, como sempre, da dedicação, do carinho, do apoio de todos os corretores que estão desde o início e também, óbvio, daqueles que estão começando agora, que acreditaram e acreditam no nosso trabalho, para que a gente possa, então, alcançar esse resultado. Mas, principalmente, né, Ayrton, eu entendi que querer ser a maior pode mais me atrapalhar do que me ajudar, tá? Porque eu não quero me ser cegado pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade. Eu quero entregar entregar o que promete, que é o mais importante. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente vê corretores se queixando, né? Não estou entrando no médico que está certo e está errado, se queixando, pô, me prometeram uma coisa, não cumpriram e tal. Então, a gente entende que a gente tem que entregar aquilo que a gente prometeu, ou daqui a pouco entregar mais do que for prometido para conseguir, então, até conseguir reforçar mais essa parceria junto com alguns corretores, né? Então, esse é o principal objetivo para 26, para esse ano. Entregar os 4,5 bi, né? E mais do que nunca, conseguir melhorar ainda mais grupos, melhorar ainda mais entregas, reduzir o tempo de contemplação, que é um dos fatores que a gente já está muito bom. A gente consegue, que é onde o cliente nos mede pela segunda vez. Né? Um dos fatores muito importantes também que a gente trouxe naquela... Agora, voltando lá para o início da jornada, quando o Germano me convidou, um dos detalhes que eu comentei com ele para aceitar a oportunidade de estar aqui, né, até hoje na Cerelo, foi que eu tivesse a liberdade de montar o produto, como a gente está conversando aqui. E segundo ponto é justamente que os problemas que são muito comuns no pós-contemplação nós não tivéssemos aqui. Né? O cliente, eu entendo que o cliente ele cumpriu o papel dele, ele deu o lance, ou ele pagou as parcelas que foi contemplado no sorteio, ele quer realizar a compra do carro, a compra da casa, fazer o investimento dele, né? E que ele não tenha problemas de usufruir desse crédito. Então, a gente entendeu que por que a gente vai criar barreiras para dificultar, impedir, estressar o cliente no momento mais interessante da jornada dele, que é a contemplação.
Quem já recebeu uma ligação, um WhatsApp, enfim, um contato presencial, dizendo assim, cara, tu foi contemplado, sabe o que eu estou falando. É um misto de muita alegria e depois vem um misto de certo desconforto, né? Poxa, fiz a minha parte, né? Agora parece que estão querendo dificultar. Não é essa a ideia. Pelo menos nós buscamos não ter isso no nosso negócio, nosso business, né? Tanto é que a gente tem hoje facilidades de contemplação no imóvel. A gente não exige que o cliente cubra saldo devedor, que é uma coisa que só quem já contemplou no mercado de imóvel sabe o que eu estou falando. No veículo é a mesma coisa. Então, ou seja, hoje no imóvel é a avaliação do imóvel versus o crédito contemplado. Então, contemplou 1 milhão, tem que apresentar o imóvel de 1 milhão. Contemplou uma carta de imóvel, 50 mil, tem que apresentar um carro que a FIP é no mínimo 50 mil. Parece para quem sabe, alguns clientes que devem nos acompanhar aqui, espero que estejam nos acompanhando, né? Isso é uma coisa não óbvia, né? Mas para algumas empresas de consórcio, isso é muito comum, né? Acontecer. O cliente tem que cobrir saldo devedor, ou seja, faz 50 mil, a dívida é 55, eu tenho que comprar um carro de 55. E às vezes o cliente não tem essa margem. Ou não sabe. Ou não sabe, exatamente. Pior é não saber, né? Fiz 1 milhão, contemplei 1 milhão e tem que apresentar o imóvel de 1 milhão e 200. Por que 1 milhão e 200? Porque a taxa administrativa é 20%. Então, mas como é que eu vou comprar o imóvel de 1 milhão e 200 tendo só 1 milhão? Ah, tem que colocar dinheiro teu. Tá, mas já fiz o consórcio porque não tem dinheiro, eu não quero descapitalizar. Então, me ajuda a entender essa matemática, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente, felizmente, não tem aqui como preocupação, como receio, como dificultador. Já entendemos hoje que uma das missões do Felipe foi romper barreiras, tanto na formação de produto, como também, como comentado, né, o foco é o cliente. Então, na hora de usufruir do produto, que é quando o cliente nos mede pela segunda vez, muito forte como administradora, foi trazer uma melhor experiência. É o que acontece hoje. Então, em público, dando os parabéns pela confecção do produto e parabéns também pela questão de, mesmo hoje já estando um ótimo produto, sempre estar olhando para fora e para dentro para tentar enxergar aonde mais eu posso melhorar e onde eu preciso melhorar. E você já está acostumado, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero que você traga uma mensagem profunda, daquelas que só você sabe dar, para quem pretende um dia entrar no mercado de consórcio, para quem está hoje na dúvida e também, claro, para quem já está no nosso ecossistema do consórcio, da Cerelo Consórcio. Bom, tem uma história que eu gosto muito de contar. Na verdade, tem várias histórias boas de contar. Eu gosto muito da história do prisioneiro, do rei e do burro, mas eu acredito que a que mais se encaixaria agora seria a do queimar os barcos. É uma história que, para mim, sempre eu gosto de revisitar essa história para reforçar alguns valores, né? E quando a gente fala em queimar os barcos, parece uma coisa meio assim, sem sentido, mas Sim. Vamos lá. Durante o ano de 1500, existiram no mundo 3 grandes conquistadores, né? Que eram Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo e um pouco conhecido, mas que fez despertar essa história, uma história verídica, né? Que é Hernán Cortés. Hernán Cortés foi um dos descobridores, assim, de caravelas, barcos, alto mar, vamos pro desconhecido, nessa mesma linha. E ele fez isso. Ele era um espanhol, ele tinha 3 caravelas, soldados, um comandante, mantimentos, entraram nos barcos e foram desbravar, né? Vamos lá, ao norte, ao sul, vamos procurar terras, né? Para a gente poder, então, descobrir se realmente existe ou não, né, outras vidas, né, em outros lugares. E eles chegaram num continente que seria, num país hoje, seria o México, né? Então chegaram na praia lá, né, na costa do México, e montaram acampamento na praia, certo? Começaram a se organizar, e nisso o comandante chegou para o Hernán Cortés e falou, olha, os soldados viram, os sentinelas viram, né, no meio do mato, movimento hostil, possivelmente tem um povo aqui habitando, e eles estão com gritos de guerra, Querem defender seu território. Eles querem se proteger, eles querem... Nós somos brancos, Sim. somos desconhecidos, então vai ter uma briga aqui e pelo movimento o número deles é muito maior do que o nosso. Então os soldados estão preocupados, eu estou nervoso e eu quero que tu me diga, como meu comandante, o que fazer. Para onde ir? Né? O Hernán olhou assim para a cara dos soldados, olhou para o comandante dele, olhou para o mar, né, para
pra encosta, assim, tava as caravelas. Ele, penso eu, né, olhou no fundo dos olhos do comandante e falou, ó, nós vamos fazer agora muito simples, nós vamos queimar os barcos. Daí o comandante olhou assim, tá, mas como assim queimar os barcos? Se nós queimar aqueles barcos, nós não tem como voltar para casa. Daí, como é que vamos fazer para voltar para casa? Dele, exatamente esse é o ponto. Enquanto nós tivermos uma oportunidade de voltar para casa, não teremos coragem para seguir em frente. De enfrentar o desafio. Ou seja, ao mesmo tempo eu posso chamar essa história com uma outra forma, né? Não tenha plano B. Os barcos eram o plano B deles. O plano A é enfrentar, mas se der errado, vamos correr para o mar, vamos pegar ali o nosso barquinho até a caravela e vamos voltar para casa. Esse é o plano B. Não, não tem plano B. Uma vez que a gente põe fogo nas caravelas, a única alternativa é encarar o povo, brigar e sobreviver. Faz sentido isso? Exatamente. Então, a mensagem é essa. Se você hoje está com dúvidas sobre qual decisão tomar, certamente tem alguma coisa algum barco que te dá segurança para não seguir em frente. Para não encarar o próximo. Pode ser profissional, pode ser pessoal. Né? Então, a mensagem que fica é queime seus barcos. Queime os seus barcos, porque enquanto você tiver os barcos ou um plano B, você certamente não terá coragem para seguir em frente. Então, essa é a mensagem de uma história que para mim fez e faz muito sentido até hoje. Então, eu evito ter uns barcos. Volta e meia aparecem alguns barcos, isso é meio óbvio, né? Mas o mais importante é você identificá-los, queimá-los para poder fazer o que tem que ser feito. Então, essa é a mensagem, Nairton, que eu posso deixar aqui para quem vai nos acompanhar, quem nos acompanha. Isso é para mim é muito relevante. Muito obrigado, Felipe. Chegamos ao fim do nosso podcast Conexão Cerelo. Obrigado por compartilhar a tua trajetória de vida, teus desafios. E mais uma vez, eu venho falar aqui que muitas pessoas te admiram, inclusive eu. Você é muito bem visto por muitas pessoas e a gente precisa externalizar isso. Então, obrigado por também me fazer o convite para integrar esse time. Né? Obrigado por nos motivar diariamente. Né? Eu sei que nós temos uma longa trajetória a ser trilhada e com certeza com você ela será mais fácil. Então, obrigado pelo convite, né? Então, estando agora numa posição de entrevistado aqui, mas por mais que eu tenha falado sobre a minha história, ninguém faz nada sozinho. Sim. Tá? Eu não fiz nada disso sozinho. Eu tenho o Alex, eu tenho você, eu tenho o Gelson, tenho o Juan, eu tenho a Amanda, agora chegou o Wesley, sabe? Então, ou seja, o Gelson, temos a Ana, tem todo o time, eu não vou citar agora todo o time administrativo, porque daqui a pouco eu vou esquecer alguém, mas todo o time administrativo, de pós-venda, de cobrança, enfim, todo mundo ali, de alguma forma, o marketing que faz, inclusive está o marketing aqui nos acompanhando, né? Então, ou seja, todo mundo tem uma fatia de participação nesse sucesso que é a Cerelo, né? Não se resume a Felipe, a Nairton, a Germano. Sim. Todos nós, é um elo de pessoas, de ideias, de mentes que estão ali com um único só objetivo, que é o quê? Seguir em frente. Então, a gente queimou os nossos barcos para que a gente tenha um foco só, que é Cerelo, crescer, ser e se manter na vanguarda de empresa com mais benefícios, com um programa de benefícios únicos e exclusivos. Então, eu agradeço a todos, tá, de coração, né, por estarem junto comigo, por caminharem junto comigo e por permitirem que eu caminhasse junto com eles também, né? Então, Exatamente. Isso é mais importante, é uma troca. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Felipe, mais uma vez. E para você que acompanhou o nosso episódio e também já acompanhou os anteriores, nos siga nas redes sociais para novos e melhores episódios daqui para frente.